Olá, gente, eu sou Luda Sinato, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa parte de baixo aqui, ó, da nossa moto Niken. A gente vai estar aprendendo a fazer essa parte maior, o radiador que fica na frente da parte maior do motor e os detalhes que ficam no motor também. Alguns outros detalhes, como o freio, os calcadores e o exaustor, que também ficam nessa parte de baixo da moto, eu vou estar fazendo na próxima parte, para não ficar uma aula muito longa e cansativa. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer o corpo aqui da moto, o corpo da parte de cima e esses detalhes também aqui da parte de cima, tudo completinho. Agora, a gente vai partir, então, para a parte de baixo da moto. Para essa videoaula, eu utilizei amigurumi na cor marsala, também na cor preta. O meu cleia duplo na cor preta. Então, como eu utilizo tanto o amigurumi quanto o cleia duplo, eu vou estar utilizando a agulha 2,5 e também a agulha 2. A gente vai precisar também de alguns alfinetes, tesoura, agulha de tapeceiro e um marcador de carreiras pra gente não se perder. A gente vai começar fazendo esta parte que simula o motor da minha moto. Como eu escolhi a cor preta para fazer a minha moto, eu vou estar fazendo com vocês a outra parte, que eu tenho que fazer duas dessas exatamente iguais. A outra parte eu vou fazer com a cor castanha, mas é apenas para vocês conseguirem ver melhor no vídeo como que faz ali na questão dos pontos em cada carreira. Senão, nessa cor aqui preta, é mais difícil de vocês conseguirem enxergar ali os pontos que eu vou estar fazendo. Então, a primeira parte eu vou fazer na cor castanha aqui com vocês, só para vocês estarem conseguindo enxergar melhor. Então, no caso, você vai escolher a cor que você quer fazer a parte do motor ali, que vai da sua preferência. Essa parte do motor, ela tem duas partes. Essa parte aqui, ó, que eu tenho os meu ponto alto, e uma parte em que eu tenho o crochê circular. A partir de uma carreira aqui do crochê circular, eu vou começar a juntar com a parte ali dos pontos altos. Eu vou começar iniciando ali no meu nó inicial. Eu já conto ele aqui como 2 correntes. Eu vou precisar subir 8 correntes. Se eu já tenho 2 aqui, então, eu vou subir mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir aqui desta última corrente, eu vou marcar ela aqui, ó, com o meu dedo mesmo. Vou subir mais 3 correntes. 1, 2, 3. Aí, ali nessa corrente ali que eu estou marcando com o meu dedo, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu já pego aqui, ó, dou uma laçada na agulha, vou bem ali onde eu tô marcando, vou fazer um ponto alto. Então, puxo o fio, dou uma laçada, puxo 2, dou uma laçada, puxo mais 2. Então, aqui eu tenho, ó, meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto na próxima corrente, tá? Aqui eu tenho a minha corrente que eu já fiz o meu primeiro, vou na próxima. Faço um ponto alto. Então, aqui eu comecei a minha carreira com 3 correntes de subida, 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, dou uma laçada, vou na próxima corrente, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo tudo de uma vez. Então, aqui eu tenho o meu meio ponto alto. Vou fazer mais 2. Na próxima corrente, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Tenho aqui, então, os meus 3 meio ponto alto. Agora, na próxima corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo.
tenho meu primeiro ponto baixo. Nessa última corrente aqui, ó, eu tenho essa minha alça, mas eu não vou fazer nela, que seria aqui a minha primeira corrente, né? Eu vou deixar ela sem fazer nenhum ponto aqui nela. Então, vou aqui na penúltima alça. Eu vou colocar aqui dentro 3 pontos baixos. Eu vou fazer, então, aqui o meu primeiro. Faço mais um ponto baixo. E faço mais um para totalizar os 3 pontos baixos. Aqui, ó. Agora, eu vou rente ali onde eu tenho o meu ponto baixo aqui, ó. Nessa mesma corrente ali, ó. Ele tá bem rentezinho aqui. Eu vou fazer um ponto baixo também. Então, na próxima corrente, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Dou uma laçada, insiro o fio, puxo, dou uma laçada e puxo. Fiz um meio ponto alto, vou fazer mais 2. Então, na próxima, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Então, você já vai perceber aqui, ó, que onde eu tinha o meio ponto alto, no outro lado das correntinhas, eu vou ter meio ponto alto deste lado. Se eu tinha aqui um ponto baixo, então, no outro lado, um ponto baixo. Se aqui, então, no final, eu tenho 2 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas que eu subi no início simulam um ponto alto. Então, rente ali nelas, eu também vou fazer mais um ponto alto. Ou seja, no final aqui da carreira, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, dou uma laçada no próximo, um ponto alto. Dou uma laçada no próximo, um ponto alto. E, por último, dou uma laçada aqui, ó, nessa corrente, um ponto alto. E aí, assim, eu termino a minha primeira parte. Já posso, então, cortar o fio. Não precisa deixar tanto, porque eu não vou precisar costurar, né? Termino, então, aqui a minha primeira parte, que é a parte aqui, ó, dos pontos altos, dos meios pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou começar o meu crochê circular. Eu vou fazer aqui com uma cor mais clara, mas é apenas também para vocês conseguirem enxergar melhor a diferença ali nas carreiras. Mas nesse caso aqui, ó, do motor, eu fiz todos com a linha preta. Então, se você quiser estar fazendo com alguma cor aí da sua preferência, utilize a mesma cor. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Já posso fechar bem o anel mágico. Arrumo aqui. Caso você queira estar utilizando um marcador de carreiras, pode estar utilizando. Então, vou aqui, ó, no meu primeiro ponto. Na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu venho nesse meu primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço, que é o meu aumento. Aqui, ó, tenho 2 pontos baixos no mesmo espaço. No primeiro ponto, eu vou ali colocar o meu marcador pra gente não se perder. Tenho meu primeiro aumento, vou no próximo, faço meu segundo aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto, faço meu terceiro aumento. Ou no próximo, aumento. No próximo, um aumento. E no último, que é o meu sexto ponto, o meu sexto aumento. Tenho aqui na minha carreira 12 pontos no total. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, sozinho.
insiro o marcador pra gente não se perder nas carreiras. Fiz um ponto baixo, vou no próximo ponto, vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui eu tenho minha primeira repetição, ó. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer agora essa repetição por mais 5 vezes. Então, no meu próximo ponto, um ponto baixo, fiz um ponto baixo, no próximo vai ser um aumento. Fiz um aumento, no próximo vai ser um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento. E vai ser assim, então, até eu finalizar minha carreira. No total, eu vou ter um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E eu vou ter na minha carreira 18 pontos no total, contando, então, ó, cada ponto aqui desde o início, ó, esse meu primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos baixos. Então, tá certinho aqui. Agora, eu já vou começar a juntar as duas partes aqui que eu tenho, ó. Essas duas partes. Eu vou precisar fazer 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, eu vou começar a minha primeira repetição, ó. No primeiro ponto, um ponto baixo, né? Coloco o meu marcador. No próximo, um ponto baixo. Então, eu comecei aqui com 2 pontos baixos. No próximo, um aumento. Então, aqui eu tenho minha primeira repetição de 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer mais 4 vezes. 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos, um aumento. Então, eu confiro aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, vou fazer mais uma vez. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou pegar essa parte aqui que eu fiz os pontos altos nas correntinhas, os meio ponto altos. E vou pegar aqui, ó, nessa terceira correntinha que eu subi, eu tenho 1, 2, 3. Nessa terceira, eu inseri a agulha de dentro aqui, ó, pra frente. Levo ali pra trás. E aqui dentro, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Então, eu pego meu fio ali, ó, pela frente, puxo, dou uma laçada aí, puxo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho, ó, 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, nesta carreira, eu vou ter 7 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 2, vou no próximo, 3, no próximo, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, aqui nesse cantinho. Agora, nesse próximo ponto, eu vou estar fazendo 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, nesse ponto baixo aqui, eu insiro a agulha, vou fazer 3 pontos no mesmo espaço. Ó, fiz o meu primeiro no mesmo, meu segundo, e no mesmo, 3 pontos baixos, ó, vai ficar mais ou menos assim. No próximo, eu vou fazer só um ponto baixo. Então, vou fazer normalmente, um ponto baixo. Agora, no próximo, eu faço de novo 3 no mesmo espaço. Então, ele vai ficar aqui, ó, como se fosse uma pontinha e outra pontinha. As duas têm
3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. E aí, ela vai começar a ficar assim, ó, quadradinha aqui, ó, nas próximas carreiras. Nesse meu canto, eu vou ter igual no outro lado, 7 pontos baixos. Então, venho no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Tenho 2, 3, 4, 5, 6. E no último aqui, ó, dou uma puxadinha só pra conseguir enxergar melhor. 7 pontos baixos. Certinho aqui, ó. Acabei ali de juntar. Agora aqui, eu não vou estar fazendo ponto em nenhum desses pontos, porque eu vou precisar juntar ali no primeiro ponto ali da carreira. Então, eu termino a minha carreira rente aqui, ó, o meu último ponto alto aqui, que eu fiz essa parte da peça. Então, a próxima carreira, eu vou começar aqui. Eu vou fazer um ponto baixo. Insiro a agulha, um ponto baixo. Tiro o meu marcador. E já insiro aqui nesse ponto baixo que eu fiz. Comecei, então, minha carreira com um ponto baixo. Nesta carreira, vou estar fazendo 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, fiz o meu primeiro ponto, vou no próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Fiz os 3 pontos baixos no começo da minha carreira, um aumento. Essa parte aqui, ó, que ela ficou solta, eu vou estar costurando aqui, ó, depois. Fiz, então, a minha primeira repetição, vou fazer mais 4 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Fazer novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E por último, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Aí, aqui, ó, já dá pra perceber que eu estou no meu primeiro ponto ali, rente à minha correntinha ali dessa peça. Nessa parte, eu vou estar fazendo, então, um ponto em cada ponto da carreira anterior, até chegar aqui, ó, nesses 3 pontos da ponta. Então, aqui, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui nos meus 3 pontos baixos. No primeiro ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, eu totalizo aqui, ó, 8 pontos no total, depois desse meu aumento. 8 pontos. No meio aqui desses 3 pontos, eu vou fazer de novo 3 pontos baixos no mesmo espaço, ó. Eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. E no meu último ponto desses 3 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nesses cantinhos, eu sempre vou fazer assim. No meu primeiro ponto, um ponto. No ponto do meio, eu sempre vou ter 3 pontos baixos nesse ponto. E no último ponto, um ponto baixo normalmente. Então, em todas as carreiras vai ser assim. Nesse ponto aqui, ó, que eu tenho sozinho, um ponto sozinho. Cheguei no meu 3 pontos baixos. Vou fazer igual eu fiz aqui no outro lado. Um ponto no primeiro. No ponto do meio, 3 pontos baixos. E no último ponto, um ponto baixo. Vou finalizar essa carreira fazendo agora os 7 pontos aqui do final. Eu tenho, junto com esse ponto, 8 pontos baixos. Então, fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 pontos baixos. E eu finalizo aqui essa carreira. Agora, na próxima carreira, eu vou começar fazendo 2 pontos baixos. Então, eu já tiro aqui, ó, meu marcador. No próximo ponto, um ponto baixo. Insiro o marcador. E no próximo, um ponto baixo. Comecei com 2 pontos baixos, agora eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou ter uma repetição de 4 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Eu vou fazer, então, 1 no próximo, 2 no próximo, 3 no próximo, 4 pontos baixos. Fiz os 4 pontos baixos, vou fazer um aumento. Tenho minha primeira repetição, vou fazer mais 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 1, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento. E por último, 1, 2, 3, 4, um aumento. Agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui na minha outra ponta. Eu vou ter no total 11 pontos baixos. Vou fazer, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui nos 3 pontos baixos, o primeiro eu faço um ponto baixo. Então, eu completo 11 pontos baixos. Vou aqui no meio, 3 pontos no mesmo espaço. 1, 2, 3. Aqui no último dessa ponta, vou fazer um ponto baixo. Então, sempre vai ser assim. Tenho aqui 3 pontos baixos. Vou fazer, então, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No meu primeiro ponto do canto, vou fazer um ponto baixo. Depois, 3 pontos no mesmo espaço. Ele sempre vai ficar no ponto ali, ó, do meio. E no último, um ponto baixo. Então, agora, eu vou fazer um ponto baixo até chegar ali no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e termino a minha carreira. Agora, na próxima carreira, eu vou começar fazendo 5 pontos e um aumento por 5 vezes. Então, eu tiro meu marcador, já faço meu primeiro ponto e já coloco o marcador. Fiz um, vou fazer mais 4. 2, 3, 4, 5 pontos no início. Faço, então, um aumento. Fiz uma vez, eu vou fazer mais 4 vezes. Então, vou fazer aqui a minha repetição. 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos e um aumento. E volto para continuar com vocês. Terminei as minhas repetições. Agora, aqui no canto, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Fiz 10 pontos baixos, agora 3 pontos no mesmo espaço.
3 pontos no mesmo espaço, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui nessa ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei, então, ó, no meio dos meus 3 pontos baixos, vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. Agora, aqui no cantinho, vou fazer um ponto até chegar ao final. Ó, então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até, então, chegar no final aqui da minha carreira. Então, ele sempre vai ser assim, ó. Nessa parte, eu sempre vou fazer um ponto baixo até chegar ali no meu último ponto. E ele vai ficando assim. Agora, na minha próxima carreira, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos. Eu tiro, então, meu marcador e já faço meu primeiro ponto. E já insiro o marcador novamente. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer mais 2. Então, começo minha carreira com 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento. Um aumento. Agora, eu vou estar fazendo uma repetição de 6 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, um aumento. Depois do aumento, 6 pontos baixos. E depois dos 6 pontos baixos, um aumento. Então, vou fazer assim por 4 vezes. Tô fazendo aqui a minha segunda, ó, finalizo com o aumento. Vou fazer, então, mais 2 vezes e volto para continuar com vocês. Fiz as 4 repetições, agora eu vou estar fazendo um ponto baixo em cada ponto até chegar ali, ó, no meu meio. Aqui eu vou estar fazendo 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2, 3. Aqui, eu vou estar fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 3 pontos baixos no mesmo espaço. Fiz os 3 pontos no mesmo espaço, agora vou fazer um ponto baixo até chegar no final, para cada ponto da carreira anterior. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, eu não vou ter aumento nem diminuição. Aqui, se eu contar cada ponto que eu tenho nessa carreira, eu vou ter no total 77 pontos baixos. Se na próxima carreira eu não vou ter aumento nem diminuição, então, na próxima carreira, a gente vai fazer 77 pontos baixos. A diferença aqui nessa próxima carreira é que a gente vai ter que fazer os pontos baixos pegando apenas na alça de trás do meu ponto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, não vou pegar essa alça aqui, ó,
da frente. Vou pegar apenas na alça ali de trás. Então, eu venho no meio do ponto, insiro agulha ali atrás e um ponto baixo. Já coloco aqui meu marcador. Então, vou fazer assim em todos os pontos dessa carreira, ó. Vou no próximo ponto, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Sempre pegando aqui, ó, no meio, pra trás, um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até completar a minha carreira com 77 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer esses pontos baixos, não tem nenhum segredo aqui. Vou voltar com vocês quando eu chegar ali nas minhas pontas aqui, ó, pra eu mostrar como que vai ser feito aqui. Cheguei aqui, ó, no meu cantinho, ó, ele vai ficando assim, ó. Essa alça aqui vai ficar aparecendo ali. Tenho aqui os 3 pontos baixos. Aqui, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui não vai ter nem um aumento. Vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo aqui nesse meu cantinho. E continuo fazendo um ponto baixo até chegar ali no outro lado. E no outro cantinho, vou fazer também um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui nesse cantinho, não vou ter mais aqueles 3 pontos baixos no mesmo espaço, ó. Cheguei aqui nos 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, normalmente. Aí, se eu quiser, eu já vou dando aqui, ó, uma arrumadinha aqui. Ele vai ficando ali, ó, pra trás depois, nas outras carreiras. Então, já vou arrumando ali no meu cantinho. E vou continuar fazendo até chegar ali no final, ó. Um ponto para cada ponto da carreira anterior. Pegando sempre apenas na alça de trás. Vou fazendo assim até finalizar a carreira. Então, aqui eu já tô nos meus últimos pontos, ó. E finalizo, então, a minha carreira com 77 pontos baixos apenas na alça de trás. Agora, eu estou fazendo da carreira 10 até a carreira 12, ou seja, 3 carreiras, a 10, a 11 e a 12, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Não vai ter nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, se eu tenho 77 pontos baixos nessa última carreira, vou ter 77 pontos baixos na próxima também. Só que aqui, agora, a gente vai fazer normalmente, ó, pegando essas duas alças. Puxo, insiro o marcador. Essa é a minha 10ª carreira. Vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior, ó. Não tem nada de diferente aqui nessa carreira. Então, ele vai ficar bem certinho. E vou fazer assim até o final. Vou completar 77 pontos baixos. Então, essa é a minha carreira 10. Eu vou fazer, finalizar aqui, vou começar a 11 e a 12. Quando eu tiver aqui no finalzinho da 12, eu volto pra juntar essas duas partes aqui com vocês. Cheguei no último ponto da carreira 12, então, eu já terminei essa peça. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E posso cortar o fio, ó, deixando aqui mais ou menos 2 voltas aqui na minha peça. Vou fazer 2, corto o fio, pra deixar esse resto pra costurar. Então, agora aqui, ó, pra costurar, eu costuro primeiro essa parte. Vou pegar aqui este fio, pego a agulha de tapeceiro e vou levar ali do outro lado aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui. Puxo, engato ali, ó, nesse outro ponto. Puxo. E aí, eu pego aqui, nesse cantinho do ponto alto, e levo ali no outro ponto. Puxo,
No próximo ponto, pego ali, ó, nessa correntinha, puxo, vou na próxima correntinha e pego ali, ó, no último ponto. Puxo. E agora eu vou levar pra trás. Ali atrás, se eu quiser, eu posso reforçar aqui a minha costura. Pego aqui no próximo ponto, vou ali rente nessa alça que eu tenho aqui e puxo. Vou na próxima alcinha aqui, ó, e vou nesse outro ponto. Puxo, vou no próximo ponto, pego rente nessa alça aqui. E puxo. E ali no próximo, eu posso pegar aqui essas duas alcinhas, já que já estão juntas, e levar aqui, puxo certinho. Se eu quiser, eu posso levar esse fio ali, pertinho ali do anel mágico. Eu já aproveito e faço um nozinho com esses dois fios. Que aí eu não tenho perigo nem do anel mágico abrir e nem desse fio da costura acabar descosturando depois. Não preciso cortar tão rente ali, porque essa parte vai ficar por dentro da moto. Esse fio aqui, ó, também, eu não preciso fazer um nó. Deixa assim mesmo. E aí, agora, aqui neste, pra costurar bem certinho, eu vou ter que pegar aqui esse ponto aqui, ó, do meio. E vou bem certinho ali, ó, onde eu tenho o meu canto aqui. Nessa última carreira, vou colocar um marcador. Coloquei um marcador, vou contar quantos pontos eu tenho daqui até o meu último ponto. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um ponto baixíssimo. Então, eu conto 14 pontos. Vou aqui, ó, no meu outro, vejo ali onde que vai ser costurado as partes e procuro aqui o meio desta ponta também. Então, eu vou procurar o meu ponto do meio. Essa cor aqui, como é uma cor preta, você não vai conseguir ver bem certinho aqui no vídeo. Mas você procura o meio desse meu cantinho, ou seja, eu tenho 3 pontos baixos. Vou procurar o segundo, que é o ponto do meio, e vou subir ali e encontro qual que é o ponto rente a esse, ó, que eu tenho o ponto do meio bem certinho onde eu subi os outros pontos. Pego aqui o meio e vou colocar um marcador. Coloquei o marcador, vejo onde vai ficar ali mais ou menos. A partir do marcador, eu vou contar, então, 14 pontos pra lá, pra eu saber onde que eu vou começar a costurar. Então, eu vou começar, ó, depois desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse é o ponto 14. Vou inserir aqui o meu marcador. Então, quer dizer ali, ó, que eu vou ter que começar a costurar a partir desse ponto. Vou pegar o meu fio, a agulha de tapeceiro. Eu já vou começar, então, a partir desse ponto aqui, ó. Eu pego apenas na alça da frente. Bem no meio do ponto e vou ali do outro lado, já posso tirar o marcador. E já vejo ali, ó, se ele vai se encaixar bem certinho ali, onde eu quero.
Então, eu vou no próximo ponto, eu vou pegar apenas a alça da frente e inserir a agulha, ó. Só tenho uma alcinha aqui, ó, na agulha. E vou pegar a alça da frente do outro ponto. E puxo. Então, ele vai costurar mais ou menos assim, ó. Pego na alça apenas da frente, bem retinho ali, o meu próximo ponto, apenas a alça da frente, ó. E costuro. Puxo, vai ficar assim. Então, em todos os pontos, eu vou fazer assim, ó. Apenas a alça da frente, eu vou no próximo ponto. Cuido pra eu pegar bem certinho o ponto ali, ó. Esse é o meu próximo ponto, esse é o meu próximo ponto. Cuida pra não pegar no mesmo ponto ou num ponto seguinte aqui, ó. Que daí eu vou pular um ponto. E aí, ele não vai ficar bem certinho ali a minha costura. Então, ele vai ficar um pouquinho torto. E vou fazendo assim até o final. Nesses 77 pontos, eu tenho os 77 pontos nessa carreira, tenho os 77 pontos nessa carreira. Então, não é pra dar nenhum erro aqui no finalzinho. Quando eu estiver chegando ali no finalzinho, eu vou fazendo até chegar nessa ponta. Quando eu chegar nessa ponta e eu estiver costurado, eu vou encher o motor com fibra siliconada. E aí, eu continuo costurando até o final. Então, vou fazer aqui a minha costura até eu chegar aqui. Cheguei aqui no cantinho, agora eu vou, então, posso já tirar o marcador. Coloco esse fio ali pra dentro e vou começar a encher com fibra. Enchi mais ou menos como eu quero que fique ali, ó. Você vai encher ali com fibra conforme você quer que fique o seu amigurumi. Se você quiser encher com bastante ou com pouco, para ele ficar mais fofinho, vai sempre da sua preferência. E eu vou terminando aqui, então, de costurar o restante dos pontos. Até chegar ali no finalzinho. Terminei aqui, então, de costurar. Posso levar o meu fio aqui, mais ou menos, no meio. Dou uma arrumadinha. Eu vou esconder esse fio em algum ponto aqui, ó, que eu tenha. Passo ali pelo meio, vou ali bem rente e levo em outro espaço. Puxo bem, aí eu vou cortar o fio e arrumar aqui pra ficar do jeito que eu quero que fique. Só não vou cortar aqui porque eu vou precisar fazer na cor preta de novo e costurar novamente aqui. Mas pra mostrar pra vocês como que fica aqui mais ou menos o motor aqui da moto. Agora, a gente vai fazer a parte do radiador, que vai ficar bem aqui, ó, na frente dessa parte aqui do motor. Eu fiz aqui a minha primeira peça, a gente vai precisar de duas dessas. Eu vou costurar uma na outra assim, pra depois costurar aqui, ó, nessa parte da frente. Então, a gente vai fazer a minha segunda parte, essa é a minha primeira, eu vou fazer exatamente igual essa que eu fiz. Então, vou pegar a cor marsala. E a agulha 2,5 milímetros. Eu vou começar o trabalho fazendo 5 correntes. Eu faço meu nó inicial, já conto como 2 correntes. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5 correntes.
eu volto uma corrente, então, eu tenho aqui minha última, eu vou na penúltima e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto da carreira, eu já coloco o marcador. Então, agora eu vou na minha próxima corrente, vou fazer um ponto baixo. Tenho aqui meus primeiros 2 pontos da carreira. Eu vou na próxima corrente, vou fazer um ponto baixo. E nessa alcinha aqui, ó, no final, eu vou fazer dentro dessa alcinha 2 pontos no mesmo espaço. Então, eu tenho meu primeiro, faço o segundo ponto. Agora, eu venho aqui nessa próxima alça da minha corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, vou fazer mais um ponto baixo. Agora, nessa última alça aqui, eu vou fazer 3 pontos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos no mesmo espaço. Tiro aqui o marcador. Vou no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo na próxima. E nesse canto aqui, eu vou fazer 3 pontos no mesmo espaço. Então, eu comecei minha carreira com 2 pontos baixos, agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos no mesmo espaço aqui, ó. Ficou assim. Ou no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, 3 pontos no mesmo espaço. 2, 3 pontos. Vou fazer 2 pontos baixos. 3 pontos no mesmo espaço. 2, 3, um ponto baixo. 3 pontos no mesmo espaço. Então, eu começo minha carreira com 2 pontos baixos. 3 pontos no mesmo espaço, um ponto baixo, 3 pontos no mesmo espaço, 2 pontos baixos, um em cada ponto, 3 pontos no mesmo espaço, um ponto baixo e 3 pontos no mesmo espaço. Agora, a gente vai para a próxima carreira, a gente vai começar a carreira com 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu faço meu primeiro, vou no meu próximo ponto, ponto baixo, e no próximo ponto baixo. Agora, eu faço 3 pontos no mesmo espaço. 2, 3. Vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora, 3 pontos no mesmo espaço. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Um ponto em cada ponto da carreira anterior. Chego ali no cantinho, faço 3 pontos no mesmo espaço. Vou fazer 3 pontos baixos, 3 pontos no mesmo espaço. E finalizo a carreira com um ponto baixo aqui nesse último ponto. Então, essa carreira vai ficar assim. Vou começar a minha próxima carreira fazendo 4 pontos baixos. Vou fazer meu primeiro ponto. Vou no meu próximo ponto, vou fazer mais um no próximo. Mais um. E no próximo, eu finalizo 4 pontos baixos. Cheguei aqui no canto, 3 pontos no mesmo espaço. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Faço o primeiro, vou no próximo. 2, 3, 4, 5. Cheguei no cantinho. 3 pontos no mesmo espaço. Então, sempre vai ficando assim. Aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 5, 6 pontos baixos e no canto 3 pontos
no mesmo espaço. Vou nos meus próximos pontos, vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou fazer 3 pontos no mesmo espaço. E eu vou finalizar a carreira com 2 pontos, um ponto para cada ponto da carreira anterior. 1, 2 pontos baixos. Agora, a gente vai para a última carreira. Nessa última carreira, a gente vai começar fazendo 5 pontos baixos. Faço o primeiro, coloco o marcador. Vou no próximo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Cheguei na pontinha. 1, 2, 3 pontos no mesmo espaço. Agora, aqui, a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Cheguei no canto, 3 pontos no mesmo espaço. Aqui, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no canto, 3 pontos no mesmo espaço. 1, 2, 3. Agora, eu faço 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Cheguei no canto, 3 pontos no mesmo espaço. Agora, eu finalizo a carreira com 3 pontos para cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E no próximo, ponto baixíssimo. Eu finalizo essa peça do radiador. Deixo um pouco aqui para costurar. Puxo. E aqui eu vou esconder o fio. Igual a gente sempre faz em todas as peças. Escondi aqui. Eu vou pegar a minha outra parte do radiador e agora a gente vai costurar uma na outra. A gente vai deixar as duas partes da frente virado pra fora. Então, a gente vai costurar aqui, ó, os avessos, frente a frente um no outro. Então, a gente vai pegar aqui, em qualquer ponto mesmo. Escondo esse fio aqui do anel mágico aqui dentro. Vou pegar qualquer um desses 2 fios. Um deles vai servir pra costurar um no outro e o outro deles vai servir pra costurar aqui no motor. Então, posso pegar qualquer um deles. E eu vou pegar aqui, ó, em algum cantinho aqui do radiador, eu vou ter 3 pontos no mesmo espaço. Eu venho aqui no ponto do meio e coloco o marcador. Vou no outro, ó, da mesma forma. Tenho 3 pontos no mesmo espaço. Vou no meio, pego esse mesmo marcador e coloco ele aqui. E vou fechar. Então, só pra eu ver mais ou menos onde que fica ali os pontos, pra gente, quando a gente costurar, ele não ficar muito torto. Se eu tenho 3 pontos no mesmo espaço e o meu fio, ele está 1, 2, 3 pontos após esse cantinho, eu vou pegar no outro lado, tem um cantinho aqui, eu vou pegar 1, 2, 3 pontos e passar esse fio ali no terceiro ponto, pra ficar bem certinho ali, ponto, bem rente no ponto do outro lado. E agora, eu vou costurar bem retinho ali, ó,
do outro lado. Pego o próximo ponto desse lado, o próximo ponto do outro lado. E vou fazer assim até chegar ao final. Então, sempre que eu chegar ali nos cantinhos, eu vou ter aqui os 3 pontos feitos no mesmo espaço. Se eu fiz aqui nesse meu primeiro ponto desse canto, então do outro lado também tem que ser o primeiro ponto desse outro lado, ó. Então, é assim que a gente vai saber se tá bem certinho a costura. E a gente vai fazer essa costura assim, bem simples, só passar de um lado pro outro, assim, ó. Pego os 2 pontos e puxo o fio. Pego os 2 pontos e puxo o fio. Vou fazendo assim até chegar ali do outro lado. E esse fio eu deixo aqui pra fora, ó. Quando eu terminar de costurar, ele vai ficar mais ou menos assim. Mas quando eu chegar ali no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês como é que eu finalizo. Então, eu vou acelerar essa parte até chegar ali no final. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou pegar esse último ponto, que também foi o meu primeiro, e vou puxar ali do outro lado. Então, ele vai ficar assim. Eu posso fazer aqui, ó, em qualquer um dos lados, eu escolho o lado que eu quero que fique aparecendo aqui desse lado. No caso, eu vou escolher esse. Eu vou pro lado que vai ficar rente aqui no motor. Então, eu vou escolher esse aqui. E eu vou poder fazer um nozinho aqui, porque ele não vai aparecer. Então, eu puxo aqui, ó, em qualquer um dos pontos. Coloco a agulha bem no meio e puxo. E posso esconder aqui novamente esse fio várias vezes aqui, ó. Sem precisar se importar muito com que ele fique tão escondido, porque ele não vai ficar aparecendo. E posso já cortar aqui. Vou cortar. Vou pegar esse outro fio. Coloco ele ali dentro, mais ou menos nessa mais ou menos nessa terceira carreira. E puxo aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 carreiras, mais ou menos aqui, em um cantinho. Então, vou levar ele ali no cantinho. E agora, eu vou costurar aqui no motor. Se você quiser, você pode pegar alguns alfinetes só pra gente deixar bem retinho. Então, eu vou colocar o alfinete aqui e costurar rente ali no motor, em cada ponta aqui, ó. Eu vou pegar em cada ponta também da parte do radiador. Eu deixei esse fio aqui, dessa parte, na parte de cima. Então, quando eu for costurar na minha moto, ele vai ficar aqui. Usei o mesmo fio, porque aqui é da mesma cor do radiador, então não tem problema eu usar um fio de outra cor. Também, se fosse de uma cor diferente, não teria muito problema, porque vai ficar bem escondido. Mas caso você queira e você não deixou fio suficiente para costurar o radiador no motor e o motor na moto, na parte de cima da moto, você pode também pegar outro fio ali depois, não tem nenhum problema. Mas eu vou aproveitar e utilizar esse fio. Então, agora, a gente vai fazer
essa parte do motor, que aqui é apenas um detalhe, ele fica bem bonito ali, ó. Ele fica mais ou menos assim. E eu vou fazer duas partes desse. Então, esse vai ficar deste lado e o outro vai ficar ali, ó, do outro lado. Vou costurar um no outro aqui, nessas duas partes, e ele vai ficar assim. Então, essa parte é uma parte que é feita bem rápida, porque são partes pequenas e também não tem muito segredo. Mas é uma parte bem complicadinha, porque é feita no fio Clea duplo, que é um fio um pouco mais fino que o amigurumi, e feita também na agulha 2 milímetros. Então, como é uma peça bem fininha aqui, ó, é um pouco chatinho de fazer, mas não tem nenhum segredo aqui. É uma parte bem rápida e bem fácil de se fazer, a gente também só não pode se perder entre as partes em quais são quais. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma parte, fazer a outra e já costurar, fazer a outra, já costurar, fazer a outra, já costurar, pra não se perder. Então, eu vou pegar aqui o meu Clea duplo, na cor preta, e vou fazer aqui essa parte maior. Essa vai ser a minha primeira parte. Essa primeira parte, eu vou começar fazendo no anel mágico 8 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro. Vou fazer aqui na cor preta, porque não vai ter muito segredo entre as carreiras. Então, eu vou tentar fazer aqui. E vou tentar explicar bem certinho pra vocês não se perderem. Nesse anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Já fecho o anel mágico, bem fechadinho. E agora, eu vou no meu primeiro ponto. Esse meu primeiro ponto, eu vou ter que pegar ele bem certinho ali, ó, não posso me perder aqui nessa parte. Eu vou pegar apenas na alça de trás do ponto, então, aqui, ó, eu tenho duas alças, eu vou pegar apenas na alça ali de trás do ponto. Eu vou trazer já, pra me ajudar, esse fio do anel mágico pra frente da peça. Só levo ele aqui pra frente, vou fazer nessa alça um ponto baixo. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, vou no próximo ponto ali, ó, eu tenho essas duas alças, eu vou pegar apenas na alça de trás do ponto, vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto pra cada ponto da carreira anterior. E em todos os outros também vai ser assim. Então, eu tenho o meu anel mágico com 8 pontos baixos. Nessa carreira em específico, eu vou fazer apenas pegando na alça de trás do ponto, mas vai ser 8 pontos baixos, porque eu não vou ter aumento nem diminuição. Então, eu vou no meu próximo ponto, apenas na alça de trás, ponto baixo. Ele já tá virando aqui, ó, pro meu lado. Eu vou virar ele ali, ó, pra trás, pra ele não ficar do lado avesso. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, eu tenho que tomar muito cuidado aqui pra não me perder, porque a cor preta é uma cor bem difícil de você enxergar ali os pontos depois. Então, aqui eu tenho já 1, 2, 3, 4, vou fazer mais 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, eu finalizo, então, a minha carreira. Essa é a minha segunda carreira. Agora, eu vou fazer a carreira 3 com 8 pontos baixos, pegando normalmente nas duas alças. Então, eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto, que é o meu primeiro ponto da carreira, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo, pegando aqui normalmente, ó, nas duas alças, ponto baixo, já fiz 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos baixos, eu finalizo, então, a carreira. Então, eu vou fazendo assim, um ponto para cada ponto da carreira anterior, até chegar na carreira 20. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira, segunda, terceira. Vou fazer assim até a carreira 20, 8 pontos baixos em todas as carreiras. Então, ele vai ficar assim. Então, vou fazendo assim até chegar na carreira 20 e volto para finalizar com vocês. Então, a gente tem que cuidar para não se perder aqui nas carreiras e nem nos pontos. Vou fazer bem certinho, 8 pontos baixos em cada carreira até chegar na carreira 20. Cheguei aqui na carreira 20, ó, fui fazendo só ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, nesse crochê circular, até chegar na carreira 20. Como que eu cheguei na carreira 20? Eu deixei aqui, né, esse fio que marcava o meu primeiro ponto ali da segunda carreira. Então, eu vou pegar bem rente aqui, ó, nesse fio e vou contar a partir dele aqui, ó. Eu tenho a minha primeira carreira do anel mágico, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª carreira. Então, eu cheguei aqui na carreira 20, bem certinho ali, ó, no meu último ponto. Ele tem que estar bem rente ali, ó, onde eu contei. Vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Corto o fio, deixando pra costurar. E puxo. E ele vai ficar assim, ó. Posso deixar os dois fios assim. Vou pra minha segunda parte. Essa segunda parte eu já vou fazer ela e depois eu vou costurar já ela aqui na primeira parte, pra gente não ir se perdendo nas pecinhas, que são várias. Essa minha segunda parte, eu vou começar fazendo 5 pontos no anel mágico. Então, eu tenho aqui o anel mágico, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui eu tenho o primeiro. Eu vou fechar o anel mágico bem fechadinho. E eu vou fazer exatamente como eu fiz nessa minha primeira parte. Vou subir 5 pontos baixos, então não vou ter nem aumento nem diminuição. Eu não posso esquecer do meu primeiro ponto aqui, às vezes ele passa meio despercebido. Não é nesse próximo, é nesse meu primeiro mesmo. Vou fazer um ponto baixo, então vou puxar o fio, pego aqui, ó, o fio do anel mágico, coloco aqui para frente e vou terminar o meu primeiro ponto. Então, esse fio vai marcar o meu primeiro ponto. Pra gente não precisar ficar colocando e tirando o marcador em todas as carreiras, porque pode ser que atrapalhe um pouco, mas se você quiser, você pode colocar e tirar em todas as carreiras. Então, aqui eu tenho meu primeiro, eu vou aqui, ó, no meu próximo ponto, apenas na alça de trás dessa primeira carreira. Tenho o meu segundo ponto. Vou no próximo, ó, eu tenho aqui, ó, o meu próximo ponto, as 2 alças. Vou apenas na alça de trás, um ponto baixo. Já viro, pra ele não ficar do lado avesso. Então, aqui eu já fiz 3, vou no próximo ponto, 4, no próximo 5, finalizo aqui a minha primeira carreira. Vou aqui no meu primeiro ponto. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos no mesmo espaço. Então, não vai ter nenhum aumento, nenhuma diminuição. Vai ser simplesmente um ponto em cada ponto da carreira anterior. Agora, pegando essas 2 alças aqui do ponto. Então, eu puxo, já fiz o meu segundo ponto. Vou no próximo. 3... 4, 5 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3 carreiras, ó, eu tenho a minha primeira, segunda, terceira. Eu vou fazer assim até a carreira 11. Então, vai ser 5 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior
até a carreira 11. Fiz aqui a terceira, vou fazer, então, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Então, tenho mais 8 carreiras pra subir aqui. Então, vou fazer assim até chegar lá no final. Fiz aqui, então, as 11 carreiras, pra eu conferir aqui, eu venho aqui no meu primeiro ponto. Tenho minha primeira carreira, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Vou fazer o ponto baixíssimo e deixar um pouco de fio pra costurar. Então, agora a gente já vai costurar aqui nessa parte da peça. A gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos onde eu fiz nessa primeira parte. Eu fui no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Na minha 8ª carreira, eu comecei a costurar essa parte aqui, essa segunda parte. Então, eu pego aqui o fio, vou na 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou passar pelo meu primeiro ponto e vou costurar todas essas partes agora aqui, então, na carreira. Então, eu vou aqui, ó, no meu próximo ponto, puxo, venho no próximo ponto, aqui onde eu tenho aqui, ó, o fio, eu pego novamente nele, insiro ali num ponto para baixo e puxo. Venho no próximo ponto, puxo. Essa parte preta é um pouquinho difícil aqui de enxergar, mas você vai conseguindo ali fazer essa costura, não tem muito segredo também. Então, eu puxo bem, já costurei. Aqui eu posso fazer um nozinho em qualquer ponto aqui, como é uma linha preta, ele não vai aparecer tanto assim. Então, eu puxo aqui e levo lá pro lado avesso, em qualquer lugar. Puxo. Se eu quiser esconder um pouco mais, vou ali nos outros pontos e puxo. E essa parte aqui eu já posso cortar. E ele vai ficar mais escondidinho assim. Então, essa minha primeira parte já foi. Agora, eu vou fazer essa segunda parte aqui. Eu vou começar fazendo 5 pontos baixos no anel mágico também. Vai ser da mesma forma que eu fiz essa segunda parte aqui, ó. Eu vou fazer 5 pontos baixos no anel mágico. A minha segunda carreira vão ser 5 pontos baixos. Pegando apenas na alça de trás, não tem aumento nem diminuição. E eu vou subir algumas carreiras com 5 pontos baixos, um ponto em cada ponto da carreira anterior. A diferença para essa terceira peça é que eu vou fazer menos carreiras. Ó, eu já começo aqui, ó, meu primeiro, vou no próximo, 2, puxo esse fio do anel mágico aqui, ó, no primeiro ponto. Então, eu já fiz 2, vou fazer mais 3 para finalizar os 5 pontos. Tem aqui 3, 4, 5 pontos baixos. Então, aqui eu fiz a minha segunda carreira. Na terceira carreira, até a carreira 6, eu vou fazer 5 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, um ponto baixo. Então, eu vou aqui, ó, no meu próximo ponto. Nas 2 alças, um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Já fiz aqui 3. Vou no próximo, 4.
5 pontos baixos. Então, aqui, essa é a minha carreira 3. Eu vou fazer, então, mais 3 carreiras para finalizar 6 carreiras de 5 pontos baixos. Então, a minha primeira, que é 5 pontos baixos no anel mágico, e subindo 5 pontos em cada carreira. Essa é a terceira, eu vou fazer mais 3 até chegar à sexta. Terminei as 6 carreiras, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, deixo um pouco de fio e puxo. Então, agora a gente vai costurar aqui na minha peça. Posso pegar qualquer lado aqui desse. E a gente vai pegar essa parte que a gente acabou de costurar e a gente vai pular 4 carreiras. Aqui, então, eu terminei de costurar aqui, 1, 2, 3, 4. Nessa quarta carreira, eu vou inserir aqui, ó, atravesso um ponto. Tem que ser na mesma direção aqui, ó, não posso costurar do outro lado. Então, eu venho aqui, puxo, e a gente vai costurar aqui, ó, essa parte. No caso, essa é a minha primeira carreira que eu tenho o anel mágico. Eu fiz a segunda carreira pegando apenas da alça de trás, porque agora aqui na costura a gente vai pegar nessa alça da frente aqui, ó, que sobrou. E a gente vai costurar a partir dessas alcinhas que sobraram. Então, eu vou na próxima alça. Pego aqui, ó, bem onde eu tenho meu fio, atravesso um ponto ali, ó, pra baixo. E vou costurando assim. Então, eu costurei já a primeira parte, vou no próximo ponto, puxo. Vou no próximo, insiro ali. Tá bom. E termino de costurar assim. Eu vou fazer um nó. Posso fazer em qualquer lugar, porque esse fio preto, ele não aparece muito. E também vai ser uma parte que não vai aparecer muito mesmo na moto. E vou escondendo aqui, ó. Posso esconder mais uma vez. Posso fazer mais um nozinho, esconder. E aí, eu vou cortar o fio. Bem rentezinho aqui. Já vai ficar mais escondidinho. Então, aqui, eu termino essa segunda parte, ó. Já vai ficar mais ou menos assim. E aí, depois, eu tenho essa segunda parte, que vai juntar esses dois aqui, ó. Eu tenho aqui a minha peça, vou juntar nesse e nesse. Vai ficar igual ali do outro lado. Então, agora, a gente vai fazer essa parte que conecta essas duas que eu acabei de costurar. Com o mesmo fio e a mesma agulha. Essa parte, eu vou começar fazendo também 5 pontos baixos no anel mágico. Depois dos 5 pontos baixos no anel mágico, a minha segunda carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. Então, não tem nem aumento nem diminuição. Ou seja, essa outra parte vai ser o começo, igual eu fiz as últimas duas partes. Então, aqui eu tenho 5 pontos baixos no anel mágico. Venho no primeiro ponto, um ponto baixo, pego aqui o fio do anel mágico, levo pra frente, termino o ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto. Vou no próximo, apenas na alça de trás, vou fazer um ponto baixo. No próximo, apenas na alça de trás, um ponto baixo. Já vou virando pra ficar ali do lado direito e não do avesso.
Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 pontos, pegando apenas a alça de trás, termino, então, a minha segunda carreira. Então, a partir da carreira 3, eu vou subir 5 pontos baixos, pegando aqui, ó, normalmente nas 2 alças do ponto. Então, eu tenho o meu primeiro, eu vou no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, até terminar a carreira. Eu tô fazendo aqui a carreira 3, vou fazer da mesma forma até chegar à carreira 8. Então, aqui, eu terminei já a minha terceira carreira, vou fazer mais 5 carreiras para totalizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras no total do trabalho. Então, vou fazendo aqui até terminar para continuar com vocês e costurar aqui nessa parte. Terminei essa quarta parte, fiz 8 carreiras no total. Vou fazer um ponto baixíssimo, deixar o fio para costurar e puxar o fio. Agora, a gente vai fazer essa costura aqui. Vou pegar, então, essa parte maior, pego o fio dela. Aqui eu já percebo aqui que eu tenho o meu anel mágico. Então, vou pegar aqui nessa carreira, nas alças, em que eu deixei sobrando aqui, ó, na primeira carreira que eu fiz ponto baixo, pegando apenas na alça de trás. Então, agora eu vou pegar aqui nas alças da frente pra costurar. Vou pegar aqui, ó, o meu trabalho, venho nessa última carreira, vou passar aqui o fio pra costurar bem ali na última carreira. Então, eu pego aqui, ó, na próxima alça aqui da minha carreira, puxo. Vou na próxima alça, pego aqui, ó, onde eu tenho esse meu fio, pego de cima pra baixo, puxo bem. Vou no próximo ponto, nessa alça que sobrou ali do ponto, vou no próximo ponto, e insiro aqui, ó, no meu próximo ponto aqui. Basicamente, você vai costurar ali, ó, na última carreira que eu tenho aqui desse meu trabalho. Se você quiser esconder um pontinho aqui, pode esconder, mas eu vou deixar ele sobrando ali. Agora, eu vou pegar o fio da peça menor. E eu vou costurar uma carreira depois. Então, eu venho aqui nessa carreira, vou puxar aqui, ó, o primeiro fio. Venho aqui no próximo ponto, puxo. É bem complicadinho, porque eu tenho vários fiozinhos aqui, ó. Mas é só prestar atenção ali em cada um, pra gente não se perder. Venho onde eu tenho ali, ó, o último fio que eu puxei, no mesmo espaço, vou levar um ponto pra baixo. E puxo. Agora, eu vou no próximo ponto do trabalho. Essa peça preta é meio difícil de enxergar, mas você vai fazendo assim. Vou no próximo ponto e insiro ali no último pra costurar. Agora, eu vou levar ali onde eu tenho o meu fio sozinho que eu deixei da última peça. Vou pegar esse fio que eu já tenho aqui, que eu tô costurando, e vou levar mais ou menos ali onde eu tenho esse fio sobrando. Vou pegar esses 2 fios e fazer um nozinho. Pode fazer bem apertadinho. Posso, então, agora cortar. E vou puxar esse fio aqui pro lado de dentro aqui da peça.
E aqui eu faço, então, a primeira costura. Ó, eu peguei aqui a minha outra peça. Então, ficou mais ou menos assim. Bem certinho. Agora, a gente vai fazer essa peça maior aqui, pra conectar aqui, ó, nessa parte. A gente vai fazer igual a gente está fazendo as outras peças. Vou começar com um anel mágico, fazer 5 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, vou fazer 5 pontos baixos, pegando apenas nas alças de trás dos pontos. Então, eu tenho a primeira carreira, que é o do anel mágico, a segunda, que é pegando apenas na alça de trás, sem aumento nem diminuição. E as próximas carreiras vão ser carreiras de 5 pontos baixos, normalmente em todos os pontos. Eu vou fazer assim até a carreira 17. Então, eu tô fazendo a minha segunda carreira, que é a carreira pegando apenas na alça de trás. É exatamente igual eu fiz nas outras peças. E na carreira 3 até a carreira 17, eu vou fazer 5 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu já tô no meu último, vou começar a terceira carreira, fazendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 1, 2, vou no próximo 3, no próximo 4 e no último 5 pontos baixos. Já fiz, então, a carreira 3, eu vou fazer assim até a carreira 17. Fiz aqui as 17 carreiras, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Puxo. Agora, a gente vai costurar aqui nessa parte. Então, eu vou pegar aqui, ó, já a parte que eu já tenho feita. Aqui é a minha última carreira, eu fiz a costura. Vou contar aqui, ó, a partir de onde eu fiz a costura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, na carreira 7, eu vou começar a costura. Então, eu pego aqui, ó. Essa é a minha última carreira, que eu tenho fio, que eu acabei de terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesta 7ª carreira, já vou marcar aqui. Pego o fio deste lado para costurar nessa carreira. Então, vou marcar bem ali certinho na 7ª carreira. Então, eu vou aqui do próximo ponto, puxo o fio. Vou no próximo ponto da carreira. Então, nessa parte que tá sobrando menos, vou ali e puxo o fio. Vou no próximo ponto da peça, puxo o fio. E no último ponto, passo pro lado daqui e vou ali e puxo. Então, ele vai ficar assim, ó. Essa parte menor vai ficar virada pra lá e essa parte maior pra cá. Aqui eu já vou colocar outra peça, então eu vou deixar esse fio aqui virado pra cá, soltinho, não vou cortar ainda. Então, eu já vou fazer essa segunda parte. Eu vou também começar fazendo 5 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. E eu vou fazer até a carreira 5. 5 pontos baixos, pegando um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 5 no aumento.
A segunda carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. E na carreira 3, 4 e 5, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior, pegando normalmente nas duas alças. Então, aqui eu tenho o meu primeiro, segundo, terceiro ponto da segunda carreira, pegando na alça de trás. E no próximo, o último ponto da carreira. Agora, eu vou fazer na carreira 3, 4 e 5, 5 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira anterior. Então, vai ser igual eu fiz nos outros pedaços. Esse já é um dos meus últimos. Então, eu vou fazendo assim até chegar à carreira 5. Terminei as 5 carreiras. Vou fazer um ponto baixíssimo. Deixar o fio para costurar. Pego, então, esse mesmo fio já. E vou costurar ali no meu trabalho. Tem esse fio aqui sobrando, ó. Eu vou pegar nesse fio, na mesma carreira, passar. Vou no próximo ponto aqui da minha peça e puxo. Esse fio aqui vai ficar sobrando aqui mesmo. Vou no próximo ponto da peça, bem ali onde eu coloquei o fio, venho um ponto pra baixo. Puxo. No próximo ponto da peça, puxo, e no próximo eu já insiro aqui do outro lado. Então, ele já vai ficar assim. Eu vou levar lá onde eu tenho o meu fio que eu acabei de costurar a penúltima, a outra peça ali. Vou fazer um nó. Pode ser bem apertadinho. Corto, não preciso cortar muito. Vou colocar aqui, ó, a agulha aqui por dentro e vou puxar esse nozinho. Aqui pra dentro. E assim eu costuro mais essa parte. Agora, a gente vai fazer as bolinhas que ficam aqui na ponta. Um deles vai juntar essas duas partes daqui e o outro vai ficar aqui nessa outra ponta. Vão ser duas peças iguais, então, vou fazer uma aqui com vocês, mas vocês vão fazer duas, uma pra costurar aqui e uma aqui. Então, eu pego o fio preto cleia duplo, vou começar a carreira com 5 pontos baixos no anel mágico. A diferença dessa peça vai ser que eu vou ter uma carreira de aumentos. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos e na próxima carreira eu vou fazer 5 aumentos. Então, já fechei o anel mágico, vou no meu primeiro ponto. Faço um aumento. Se você quiser marcar o primeiro ponto, pode estar marcando. Vou no próximo, mais um aumento. No próximo, aumento. Então, já tenho 3 aumentos. 4, 5 aumentos. Finalizei com 10 pontos aqui nessa carreira. Na carreira 3, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior, pegando apenas na alça de trás. Então, vão ser 10 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. Já marco o meu primeiro. Vou fazer 10 pontos, pegando apenas nessa alcinha de trás. Igual eu fiz nas outras vezes. A diferença é que vão ser 10 pontos nessa peça. Então, até chegar ali no final da carreira, eu vou ter 10 pontos baixos. Agora, na carreira 4 e na carreira 5, vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior, pegando aqui nas duas alças.
Então, aqui eu tenho a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Vou fazendo assim até chegar ao final da carreira. Vou ter no total 10 pontos baixos. Então, eu tô fazendo aqui a carreira 4, vou fazer a carreira 5 da mesma forma. Então, já tô aqui terminando o meu último ponto aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu vou fazer mais uma carreira e quando eu terminar a carreira, eu volto pra costurar nessa parte aqui com vocês. Eu vou fazer, então, 2 peças dessa e vou voltar quando eu terminar as 2 peças. Já tô terminando essa, vou fazer mais uma da mesma forma. São uma carreira aqui no anel mágico com 5 pontos baixos, a segunda carreira, 5 aumentos, a terceira, 1 ponto para cada ponto da carreira anterior, pegando apenas na alça de trás, então são 10 pontos baixos pegando apenas na alça de trás. A quarta, 10 pontos baixos, fazendo normalmente. A quinta, 10 pontos baixos também normalmente. Então, eu tô terminando a primeira, vou fazer a segunda também. E vou voltar quando eu tiver as 2 pra costurar aqui na minha peça. Terminei as 2 peças. Essa parte aqui do anel mágico, eu vou esconder aqui por dentro. Aí, eu vou aproveitar e vou deixar ele bem cheinho aqui. Pra costurar essas 2 partes, eu vou pegar aqui essa peça. Colocar ali, ó, bem certinho, pra ver como é que ficou. Ficou bem ali, como eu queria mesmo. Eu não vou poder fazer essa costura com essa peça virada pro lado direito na mesma direção. Ela vai ficar na mesma direção aqui, ó, se eu fizer assim. Eu vou ter que costurar com o lado direito, com essa peça virada pro lado contrário aqui, ó. Então, ela vai ter que ficar assim, do lado contrário. Porque quando eu colocar as minhas peças aqui, essa minha primeira peça vai ficar desse lado e a outra peça vai ficar do outro lado. Se eu deixar as 2 iguais assim, quando eu costurar essa peça aqui, vai ficar bem certinho. Essa parte maior, ela virada aqui, ó, pra essa parte do radiador. Se eu fizer igual, eu vou costurar aqui e essa parte maior vai ficar virada pro outro lado. E a parte menor que vai ficar virada pro radiador. Então, eu vou ter que fazer assim. Viro minha peça aqui, ó, do avesso. Então, eu vou ter que costurar a minha peça com o lado direito virado pra cima, aqui. Então, eu já vou pegar aqui esse fio e vou costurar aqui nessa peça. Então, eu vou costurando assim, pra que ele fique assim, ó. Então, eu pego aqui meu outro ponto e vou costurando. Vou pegar aqui outros pontos e vou costurando. Até que fique bem certinho como eu quero que fique. Já deixei bem costuradinho. Essa outra parte eu posso levar ali. Pra dentro dessa segunda peça. E colocar aqui, ó, dentro, igual eu fiz com a parte do anel mágico. Não tem nenhum problema. Depois, quando a gente costurar ali na parte do motor, ela vai ficar pra dentro, assim. Então, a minha primeira peça, eu já costurei. Agora, vamos para a outra. Exatamente igual. Vou costurar nesses 2. Então, já pego essa peça. Vou pegar em um dos pontos aqui, ó, dessa primeira peça.
Vou pegar bem rente aqui, ó, no outro ponto, na outra peça e puxar. Então, quando eu costurar, eles vão ficar bem juntinhos assim. Agora, eu vou costurando aqui nessa peça redondinha. E vou costurando assim um no outro. Mais ou menos assim. Vou pegar esses fios aqui. Dessas peças mais finas, vou levar ali para dentro. Pego o outro fio aqui dessa outra peça. Levo aqui dentro da peça redonda. Puxo. Se você quiser, pode fazer um nozinho com esses dois, pra ficar mais firme. Corta um pouquinho e escondo aqui dentro. Tá vendo que essa parte aqui, ó, da peça redondinha, eu ainda não cortei. Então, eu vou deixar assim. Agora, eu vou juntar essas duas peças. Elas vão ficar aqui, ó, uma junta da outra, pra depois a gente colocar em cima do motor. Então, eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, a de cima e a de baixo. Vou juntar a parte mais fina com a parte mais fina do outro lado, que é essa aqui de cima. Então, eu pego aqui no meu ponto, atravesso aqui, ó, essa primeira. E aí, eu vou costurando aqui na minha peça. Vou pegar outro ponto, costurar no outro ponto da minha peça. Vou costurando um ponto no outro aqui, ó. Novamente, eu aviso que essa peça, por ser preta, o fio, é um pouquinho difícil de enxergar, mas você vai conseguindo juntar aqui, ó. É bem intuitivo também. Então, vamos costurando assim. Posso esconder. Faço um nozinho. E posso deixar esse fio esperando. Posso deixar aqui no meio mesmo. Agora, nessas duas partes maiores, vou fazer da mesma forma. Pego aqui a que sobrou e vou costurar uma na outra. Então, venho aqui bem retinho, mais ou menos ali onde eu tenho o ponto. E vou costurando um ponto no outro, ó. Pego dessa peça, costuro na outra peça. E vou fazendo assim até completar a voltinha ali que eu tenho na peça. Então, essa parte aqui das peças já vai finalizar com essa costura. Agora, a gente vai começar a costurar no motor mesmo. Todas essas pecinhas que a gente fez. Então, a gente fez toda essa montagem da primeira parte. Feito mais uma parte dessa mesma montagem, a gente vai costurar uma na outra. E agora, a gente vai costurar no motor. Esse aqui, então, eu vou esconder.
Esse aqui eu não preciso deixar à espera, eu já posso cortar se eu quiser. Eu faço um nozinho, escondo um pouco mais e vou cortar já essa parte. Agora, pra costurar no motor, eu vou pegar o motor, vou deixar essa parte aqui de cima virada pro radiador. Então, ele vai ficar assim. Não vou conseguir mostrar bem certinho aqui, porque preto com preto vai ser um pouquinho difícil de mostrar, mas eu vou tentar ali o meu máximo. Eu vou pegar com o marcador, ó, vou colocar bem ali no meio onde eu tenho o anel mágico, vou colocar um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Essa parte de costura do vídeo foi, infelizmente, cortada no arquivo, então eu vou explicar mais pra vocês como é que faz essa parte da costura. Eu tinha marcado ali com os alfinetes, bem no meio do anel mágico aqui dessa peça do motor. Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, onde fica a minha parte maior, que fica virada pro radiador, que eu já tinha explicado antes. E vou colocar bem no centro ali onde eu tinha colocado o alfinete, vai ser, então, a minha primeira bolinha, tanto deste lado quanto do outro lado, ó. Ela ficou bem certinha ali no meio, onde eu tinha meu anel mágico. Essa outra bolinha, eu vou costurar bem rente ali, ó. Eu tenho bem retinho com a outra, a que eu fiz primeiro. Eu vou colocar bem do ladinho aqui, ó. Pode ser até encostadinha, assim, vai da sua preferência. Se você quiser colocar ela um pouco mais afastada, não tem nenhum problema. Mas você vai colocar bem do ladinho uma da outra, assim, ó, nos dois lados. Então, basicamente, eu costurei essas peças aqui, ó. Cada ponto aqui dessa bolinha eu costurei no motor e do outro lado também. Eu tinha também um fio desse lado do trabalho e um fio desse outro lado, nessa peça aqui, ó, que é junta uma com a outra. Eu só peguei esse fio, coloquei lá, mais ou menos aqui. Peguei o fio do outro lado, levei pro mesmo espaço, fiz um nozinho e escondi, e ele ficou aqui, ó, certinho. Então, é basicamente assim que é feita a costura da moto. É bem simplesinha, só fazer a costura dessas duas bolinhas e nesse cantinho. O resto ele fica bem soltinho aqui mesmo, não vai ter nenhum problema. Então, finaliza aqui mais uma parte da videoaula da moto. Eu não costurei aqui ainda na parte de cima, porque eu vou fazer primeiro todos os detalhes aqui, onde fica o exaustor, a parte do freio, do calcador e etc. Pra depois colocar aqui na moto, que senão vai me atrapalhar um pouco de costurar aqui nessa parte. Mas, basicamente, ela vai ficando assim. Eu só fixei aqui, não costurei totalmente, mas só pra mostrar pra vocês como que vai ficando. Então, aqui eu tenho esses detalhes, ó, fica bem bonito aqui. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar fazendo esses detalhes de freio, de exaustor, de calcador e também das partes que ligam com o pneu. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa parte 3 da moto. E até as nossas próximas videoaulas.